Se você usa as redes sociais, saiba que em algum momento você será julgado. E eu não estou falando das pessoas, mas sim do julgamento do algoritmo. Hoje nós vamos desvendar juntos a ciência oculta por trás das redes sociais. Nós vamos te mostrar como você pode usar esse conhecimento para sair na frente. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Me Chama de Marketing. Eu sou a Fernanda Del Giudice e eu estou aqui com ela, como todas as quintas-feiras, com a presença ilustre de... Vanessa Alckmin. Essa apresentação foi boa, hein, Fê? Caprichou. Merecido. Olá, você. Seja muito bem-vindo a mais um podcast. Ivan, o que a gente então vai falar hoje aí nesse episódio especial, né? O que a gente vai trazer? A gente vai trazer a ciência. Por que rede social funciona? Como que funciona? O que a ciência diz pra gente sobre? Então, a gente vai trazer alguns assuntos um pouco nerds, né, Fê? Assim, que a gente gosta bastante. Então, se você também é um pouquinho nerd, esse episódio, ele tá, assim, perfeito para você. Tenho certeza que você vai curtir. Fica com a gente. Se você não é nerd, eu também tenho certeza que o que a gente vai trazer vai te fazer ser nerd de rede social. A gente vai te mostrar um outro lado completamente diferente para você sair daquela bolha de conhecimento que as pessoas tentam te ensinar sobre rede social, que é sempre mais do mesmo. Vamos entender, vamos aprofundar um pouco mais, vamos conhecer essa ciência da rede social, do algoritmo. A gente vai explicar de uma forma muito simples, muito didática, como todos os nossos episódios, que a gente descomplica, mas a gente vai explicar do porquê que as coisas funcionam como funcionam nas redes sociais e por que às vezes elas não funcionam. Por que às vezes você vai lá, faz aquele conteúdo maravilhoso, posta e ele flopa. Por quê? É o acaso? Sorte? Mau humor naquele dia, de repente você acordou, você não tava lá com um humor muito bom, e aí o post não saiu legal. A gente vai te mostrar que não tem nada disso, que existe sim uma explicação. E claro, se você entende o porquê por trás das coisas, você, de maneira muito inteligente, pode aproveitar isso a seu favor. Então hoje a gente vai te trazer aqui essa nerdice, mas é porque tem um bom motivo, que é para que você tenha de fato aí, comece a transformar as redes sociais, que hoje são ferramentas essenciais para todo mundo que tem um negócio ou para que está querendo promover os próprios serviços, ou para quem até está querendo emprego. Enfim, é uma ferramenta importantíssima para todo profissional, que é o que a gente mais fala aqui. E aí a gente vai te mostrar como é que você usa, então, essa ferramenta a seu favor, de uma forma descomplicada, a gente garante. E aí vamos começar, então, falando sobre algoritmo. Ciência do algoritmo. O algoritmo é aquele grande vilão que atrapalha o meu trabalho ali na rede social. Vamos entender, então, o que é algoritmo, né? Algoritmo nada mais é do que um cérebro artificial, uma inteligência artificial que comanda as redes sociais. O algoritmo é ele que vai decidir se ele vai te mostrar um conteúdo em qualquer rede social. Toda rede social tem o seu algoritmo. E é ele que vai decidir se ele vai te mostrar um conteúdo ou se ele não vai te mostrar. Ou se vai mostrar para a Fê e não vai mostrar para mim. E aí ele decide isso baseado em algumas ações, né? Então, assim, ele vai analisar algumas ações que eu tomo nas redes sociais, por exemplo, e a Fê não, algumas preferências minhas e não da Fê, né? Como que eu interajo com a própria rede social, com o conteúdo, com as outras pessoas. Eu tenho mais tendência a ter que tipo de ação, a de ver um vídeo, de rolar um carrossel até o fim, a de comentar, a de mandar um conteúdo para alguém. Eu gosto de vídeo longo, gosto de vídeo curto. Tudo que é. Isso sou eu mesma, por exemplo. Eu tenho um comportamento, às vezes, um pouco passivo. Eu vou assistir, vou ver aquilo tudo até o final, mas eu, às vezes, não interajo com aquilo. Não, então, e não é assim, por mal, não é, né? Mas é uma forma que eu consumo conteúdo. Você já pode dar um like nesse vídeo, não faça como a gente faz, mas até esse tipo de comportamento, né? O algoritmo ele entende se você está assistindo e não interagiu, mas você assistiu tudo, se você assistiu mais de uma vez, se você parou de rolar o seu feed naquele momento, então o algoritmo entende todo esse comportamento e aí ele vai funcionar
como esse grande cérebro que está controlando aquela rede social, que está aprendendo, né, que usa esse aprendizado de máquina, ele nada mais é do que uma máquina, ele tá aprendendo e toda vez que a gente tem algum tipo de ação, a gente está mostrando para ele uma preferência, ele entende isso, e a partir disso ele vai nos escolher mostrar algo ou não mostrar algo. Sempre, obviamente, para me agradar. Ele quer ali massagear o meu ego, ele quer fazer de tudo para que eu fique muito satisfeito com aquela rede social, porque a gente sabe que o objetivo maior das redes sociais é fazer com que a gente fique preso ali. Então, o algoritmo ele tem essa inteligência para me mostrar, para me satisfazer, para fazer com que eu fique mais tempo possível dentro da plataforma dele. É para isso que ele vai trabalhar. E é muito fácil de ver o algoritmo em ação, né? Se você interagiu com um anúncio ou seguiu uma conta de determinado assunto, se prepara, porque você vai ser bombardeado. Aí começa a aparecer outros perfis que vão falar do mesmo assunto. É anúncio atrás de anúncio daquele mesmo produto. Porque você deu um sinal social ali de que, opa, eu me interesso por isso. O Instagram manda mais porque eu vou interagir. E aí ele vai lá e ele manda mais. Então, na verdade, quem dita as regras do algoritmo é o próprio usuário. É claro que eles, muito espertamente, o algoritmo, como a Van bem disse, tem como objetivo manter a pessoa o máximo de tempo ali dentro daquela rede social. Então, ele vai te dar aquilo que ele acha que é o que você quer, não só em termos de conteúdo, mas também como uma recompensa ali, até como produtor mesmo. Então, quando você faz um conteúdo, o que você quer ver? Você quer ver pessoas comentando, você quer ver curtidas, você quer ter uma resposta, um sinal social de aprovação. Por isso que existe o curtir, a seção de comentários, lógico, né? Sendo uma rede social para que as pessoas conversem. Mas então você tem esses sinais de aprovação porque as pessoas gostam disso. Muitas vezes elas dependem disso. E aí elas vão lá para a rede social para produzir conteúdo por causa desta aprovação, inclusive. Então, não existe assim, né? Ninguém bobinho, o curtir existe por. Não, não existe. Eles usam a nossa psicologia para como é que o ser humano funciona, o que ele precisa. Que a gente vai falar um pouquinho mais depois, né, de comportamento, mas basicamente é o nosso funcionamento que está ditando as regras do algoritmo, seja o algoritmo específico que está aparecendo, que vai ditar o que eu vou ver com base naquilo que ele acha que eu gosto, como com base nas próprias regras da própria rede social. Um caso, acho que bem emblemático também, né, Van? É do Instagram versus o TikTok, por exemplo, que tem algoritmos muito diferentes. Bom, o próprio YouTube também tem. Mas até o algoritmo do TikTok influenciou o algoritmo, ou seja, a forma como o Instagram vai selecionar esses conteúdos foi influenciado pelo que estava acontecendo lá no TikTok, né? Exatamente. E o Instagram hoje a gente sabe, né? Mosseri já contou pra gente que não existe um algoritmo, existem os algoritmos. Então, a gente já falou sobre isso em vários episódios anteriores, mas mais especificamente a gente já falou sobre um aqui. Existem essas. Instagram, ele é composto, o Instagram, por exemplo, né? Ele é composto por micro plataformas ali dentro. Então, como se fossem micro Instagrams dentro dele. A gente tem o Reels, funciona de uma forma, Stories funciona de uma forma, Feed funciona de uma outra forma. E aí, o Mosseri já contou pra gente, o Mosseri, diretor do Instagram, Adam Mosseri, ele já contou pra gente que são algoritmos, né? Que são essas máquinas, mas como a Fê bem disse, por trás, então, tá o nosso controle. Óbvio que a gente também sabe hoje, conteúdo também dito pelo próprio Instagram, pelo Mosseri. Conteúdo que vai alcançar muitas pessoas são conteúdos que geram conversa. Então, é aquele conteúdo que o algoritmo identificou que muita gente está mandando direct uma para outra, por exemplo, que está gerando essa conversa, que está espalhando, é um conteúdo que ele tende a priorizar para entregar mais do que um conteúdo que tem muita curtida, por exemplo, né? Então, aí fica aquela briga de qual métrica que é mais importante, o que eu busco, o que eu faço. Então, o algoritmo tem a sua preferência, em alguns momentos, óbvio, estratégicos, como, por exemplo, quando o Reels foi lançado, né, Fê?
E aí todo mundo começou a fazer muito Reels, por quê? Porque o Reels estava sendo muito entregue. E isso acontecia porque por uma prioridade do Instagram. Ele queria concorrer com o TikTok, então ele cria Reels e eu vou entregar para as pessoas. Então, o meu algoritmo vai favorecer isso. Mas, tirando essas preferências, né, que é bom a gente sim ficar de olho, que a gente trabalha com plataforma, quando o Instagram cria alguma ferramenta nova, né, por mais pequeno que seja, até mesmo uma forma de interação no story ali, quando ele criou, ele quer que a gente use. Então, se a gente usa, ele vai priorizar. Opa, eu estou aderindo aqui. A Vanessa, me chama de marketing, está aderindo a isso daqui que eu fiz, deixa eu mostrar para mais pessoas. Sim, existe essa preferência da inteligência, do cérebro. Mas quem guia comportamento do algoritmo somos nós. Então, é o seu usuário. Não é o algoritmo que vai te boicotar. É a forma como as pessoas estão consumindo e reagindo ao seu conteúdo que vai ditar a forma como o algoritmo está entregando para essas pessoas. No micro, né? No macro a gente explicou aqui como que o algoritmo funciona também. E entre Instagram e TikTok, como a Fê muito bem disse, TikTok, conhecido por ter um algoritmo impecável, trouxe mudanças para o Instagram. TikTok, inclusive, tem um algoritmo que ele vai priorizar muito mais o conteúdo, né, do que o produtor de conteúdo. O Instagram sempre teve um conteúdo que priorizava mais o produtor do que o conteúdo em si. Hoje ele começa a mudar um pouco, também por influência do TikTok. O TikTok mudou bastante isso, mas é preciso entender as regras de cada rede social que você está trabalhando ali, para que você consiga entender como que você tira proveito daquele, consegue, né, tirar maior proveito daquele algoritmo. Então, conhecer regra de social do algoritmo, conhecer o algoritmo da rede social e conhecer também esse nosso comportamento por trás dele, para que você consiga ter melhores resultados. E até é algo que não tem como escapar. Como esse algoritmo ele vai sofrer alterações, porque vão vir novos interesses, tanto da própria rede social, quanto mudanças dentro do comportamento, a gente tem sempre que ficar se atualizando, não tem jeito. Né? Uma atualização que até você citou, que o Instagram, ele notou que as conversas estavam acontecendo muito mais por direct, até o envio, né, de um conteúdo para outro. Quem não fica mandando videozinho? Manda o tempo inteiro para Vanessa, manda pro meu marido ver alguma coisa engraçada ali, ou útil, no caso a gente troca bastante. Olha que legal esse conteúdo. Então as pessoas, assim como nós fazemos, as pessoas também criaram esse hábito. Então o Instagram, opa, tá rolando isso daqui, vou potencializar, então eu vou dar mais importância para esse sinal social que as pessoas já estão mostrando, né, que elas estão fazendo ali. O que mudou, né, Fê? Esse ponto que você trouxe é interessante porque antigamente eu poderia gostar de uma postagem e aí eu marcava o seu arroba ali no comentário, né? Então eu colocava ali, arroba Fê, olha que legal. Hoje, isso praticamente, algumas pessoas, óbvio, ainda fazem isso, mas isso daí transferiu para o direct quase que 100%. A maior parte das pessoas tem essa forma de consumir conteúdo e indicar conteúdo, mandando para o direct. Antigamente isso não era tão forte. A gente marcava ali no comentário da pessoa, né? Então, tendência, um comportamento nosso influenciou o algoritmo. É assim como você vê que menos pessoas também hoje comentam do que era há um tempo atrás, ou curte. A gente mesmo falou que a gente tem esse perfil de só consumir. A maioria das pessoas nas redes sociais, por incrível que pareça, que às vezes não dá essa sensação, mas a maioria das pessoas tem esse perfil de simplesmente só ver o conteúdo e partir para o próximo. No Instagram menos, no TikTok muito mais, porque o TikTok tem a própria premissa ali de você ficar rolando o feed ali infinitamente, né? Mas de qualquer forma, eles estão de olho nisso e vão mudando ali o que ganha importância e o que perde importância como um sinal para que a rede social mostre mais aquele conteúdo. Uma artimanha, e óbvio, a gente também já usou um pouco dela, é verdade, né? Que lógico, a gente conhece as regras do jogo, aí a gente joga de acordo com as regras ali, né? Nosso benefício, porque não.
mas eles detectaram ali que estava se usando muito automações, onde você escreve uma palavra gatilho, e ela vai, normalmente o ManyChat, vai disparar uma mensagem no direct da pessoa, enviando algo ou levando ela, né, para cadastrar em algum outro lugar. E o Instagram entendia até um certo tempo atrás de que este comentário era um sinal positivo, um sinal social positivo. Então ele contava ali como uma forma de engajamento. Hoje não mais, porque você tem ali muitas pessoas comentando exatamente a mesma coisa, e aí ele já entendeu que é um engajamento que não vale tanto assim. Então diminui os pontinhos. Então para quem fazia só para ter um grande número de comentários, saiba que agora isso já não funciona tão bem, infelizmente, né? Oficialmente, né, Fê? Isso foi dito oficialmente também pelo Instagram. Não é nenhuma uma especulação. Ah, não tá funcionando mais. Não. Foi dito que isso não vai funcionar mais. Não vai ser contado como um engajamento. Porque tem algumas coisas que são, não. Por exemplo, salvamento. Salvamento ele também não conta como um sinal de engajamento. Né? Não significa nada para o engajamento. É simplesmente a pessoa salvou porque ela quer ver depois. Mas para a rede social, isso não significa nada. Então, por que eu vou incentivar as pessoas a salvarem, sendo que isso não vai contar como um engajamento? Então é melhor eu incentivar ela a compartilhar, a curtir. Por isso que é interessante a gente entender a rede social, como é que ela está funcionando e o que é que ela está priorizando naquele momento, para a gente também conduzir a ação ali da pessoa da maneira certa. Porque se eu tô, então, como ainda tem muita gente falando, então salva. Primeiro que vamos combinar, eu nem nunca encontro o que eu salvei. Às vezes a gente até quer achar alguma coisa e nunca acha. É mais fácil você achar mandando para outra pessoa. Você fala assim, tá na conversa lá, eu vou olhar o que eu mandei. Que às vezes eu faço isso, inclusive. A gente manda uma para outra só para ter salvo. Que é para depois conseguir achar. Então, o Instagram também entende isso. Que as pessoas, tá bom, estão salvando, mas não estão voltando para aquilo. Então, se você conhece como é que tá funcionando ali, você vai conseguir navegar. Inclusive, a gente falou, para quem quer saber mais sobre algoritmo específico de Instagram, de TikTok, a gente fez. Tem episódio aqui onde a gente falou dos dois, bem específico. O que você faz em um, o que você faz no um, qual no outro, qual que é, para qual caso um é melhor do que o outro, né? Para qual que é o uso de rede social ali, se você precisar escolher entre uma e outra. Então a gente detalhou bastante. Claro, a gente falou dos princípios, não aprofundando tanto nessas coisas que vão sempre mudando, mas de qualquer forma, assim, eu vou usar o Instagram para o meu negócio. Se você vai fazer por conta própria, você vai ter que ficar antenado aí no que está acontecendo, no que vai ter de mudança, o que não vai, porque para que você consiga manter aí os seus resultados sempre positivos. Exatamente. E a gente aprofundou nesses episódios, mas a grande questão, então, né, entender algoritmo, a gente também precisa entender as pessoas. Estamos sempre aqui, falamos o tempo todo aqui de pessoas. Então, entender quem que é essa pessoa que você está tentando se comunicar com ela. Se você não está tendo sucesso até agora, quem que é essa pessoa que você está tentando e não está conseguindo? Por que você não está conseguindo? Quais são as preferências dessa pessoa? Para que você consiga ser assertivo na sua comunicação. Então, entender o que a pessoa quer, como ela consome conteúdo. Quem está ali no seu Instagram, que tipo de conteúdo que essa pessoa consome, né? O que ela gosta, o que ela tem de desejo, até pensar naquilo que a gente pensa de básico, de persona, sim, entender público, né? Entender o que vai ressoar com aquela pessoa, o que vai gerar identificação, o que vai fazer com que ela se conecte com você, o que vai fazer com que essa pessoa que você conhece muito bem queira enviar o seu conteúdo para uma outra pessoa no direct ali. Então, que tipo de conteúdo eu preciso produzir para que eu gere esta reação, né? Para que eu gere esta ação a partir do meu conteúdo, porque o algoritmo está entendendo que essa é a ação mais importante desse momento, né? Então, o algoritmo também entende como uma ação muito importante vezes que o seu conteúdo é, por exemplo, um Reels. Por que tem gente que fala para você assim, faz Reels de 1 segundo? E há um tempo atrás, até estava em alta um áudio que ele tinha realmente 1 segundo. E aí, vários Reels viralizando com áudio de 1 segundo. Era um áudio de uma piscadinha só assim. Por quê? Porque ficava em looping eterno. A pessoa via aquilo ali. Então, o mesmo usuário, isso é enganar o algoritmo, tá? Não estou incentivando, não estou dizendo que
parênteses pro meu exemplo aqui, não estou incentivando, falando para fazer, estou só explicando Porque por fica um que conteúdo funciona. ruim no fim, né? Então funciona assim, é um Fica truquezinho, muito. mas vai funcionar ali e pronto, depois acabou. É, e aí vai viralizar, e a gente falou disso no episódio passado, a gente falou disso em outros episódios também, sobre viralização, mas enfim, começou a funcionar, virou trend, todo mundo começou a fazer, porque aí você tem um looping eterno no conteúdo. Então, uma mesma pessoa num conteúdo, de repente ela não conseguiu ler o texto que está ali em um segundo, muito provável ela não conseguiu, o vídeo precisa ficar repetindo para que ela consiga assistir. O algoritmo entende isso e replica. Truque barato, que vai funcionar em alguns momentos. Quem sabe você tem algum resultado com um truquezinho barato assim. Não é o que a gente está defendendo aqui, nem te falando para fazer. Estou te contando como que funciona. E aí, se você entende, você consegue fazer isso de uma maneira que vai trazer, sim, resultados para o seu negócio. Mas o Mas não principal, precisa, não entender, precisa então, ser tão canalha assim, que esse é muito canalha, né? De um segundo. esse é super. Esse Muito. é super. Mas dá para pegar o princípio e falar, tá bom. Então, se a pessoa assiste mais de uma vez meu vídeo, isso é bom sinal. Como é que eu faço ela assistir mais de uma vez? Ou eu entrego um conteúdo que é muito bom, que ela vai querer ver de novo, ou eu realmente eu faço um looping ali, não de um segundo, pelo amor de Deus, mas eu faço algo que Mas loops super inteligentes. Tem rios, né, Fê? Que maravilhosos. consegue. Tem gente que consegue fazer em praticamente todos os conteúdos esse looping, assim, né? Você termina o conteúdo começando e quando você vê, você está assistindo de novo, você não sabe o que aconteceu. Ou é tão maravilhoso que você realmente quer assistir de novo e prestar nos detalhes, que você consegue fazer um trabalho bem legal. Mas é algo que, tudo bem, o Instagram prioriza, visualiza mais de uma vez essa visualização. Como que eu consigo isso? Você consegue fazer isso de algumas maneiras, entendendo principalmente o seu público. O que vai fazer com que, ao invés de optar pelos truques baratos, entendendo o que você precisa produzir para ele, para que ele queira parar, prestar atenção naquilo, assistir de novo para talvez memorizar, né? Ou para rir, algo que é um humor, então ele vai assistir novamente, vai se identificar, vai mandar para alguma pessoa ali por algum motivo, que a gente vai trazer aqui agora, mas pensar esse lado humano e o comportamento dessa pessoa, né, Fê? Exatamente. Até fiquei. Lembrei que tem alguns vídeos que o pessoal comenta assim embaixo, mas por que esse vídeo tem 3 horas de duração? É uma piada, lógico, né? Mostrando ali que alguma coisa fez com que a pessoa quisesse ver mais de uma vez, mandar e etc. E normalmente vai estar aí, né? A gente vai conseguir entender por que aquele vídeo funciona. Aí você vai ver, geralmente vai ter algum componente de humor, de identificação muito forte. Então, a pessoa se identifica de alguma forma com aquilo que está ali dentro daquele conteúdo, né? É uma situação comum para o dia a dia dela, é uma situação comum apresentada de uma forma com humor, por exemplo. É uma coisa bonitinha, né? Um bichinho, um bebezinho, isso tende a funcionar muito bem, é algo legal acontecendo. Então, tem aí alguns tipos de conteúdo que vão funcionar melhor que outros, e muitos deles são explicados pelo nosso comportamento, e a gente vai falar específico aqui por alguns vieses. Né? Então, a forma como a nossa mente percebe o mundo. Tem essa teoria aí dos vieses cognitivos, que os vieses eles são como atalhos mentais. Então é uma forma que a mente ela vai registrar aquela informação e ela vai, com base nesse viés, ela vai ter uma percepção, ela vai interpretar aquela informação de alguma forma e ela vai tomar uma decisão que não é racional, é uma forma de decisão emocional, para não dizer irracional, porque eu acho que não é bem por aí, mas é pautada muito na emoção. Então, toca alguma emoção, muitas vezes eu até registro isso racionalmente, e aí eu tento trazer uma explicação lógica para aquilo que está acontecendo, mas a decisão, ela 90% das vezes, nós somos seres emocionais, então nós somos muito regidos pelas nossas emoções, por aquilo que está na nossa mente subconsciente que a gente não consegue acessar logo, a gente não sabe que aquilo está influenciando de alguma forma, mas está.
E aí agora a gente vai mostrar para vocês assim, então quais são esses atalhos, esses que alguns chamam aí também de gatilhos, né? Quais são os botõezinhos ali que fazem com que a gente vá para um lado ou não vá para o outro. Claro que a gente não vai aprofundar aqui nesse episódio sobre esse assunto, que ele é muito complexo. Talvez a gente traga ele mais para frente aí em um episódio só para ele, para trazer vários vieses. Mas a gente separou alguns que vão ser muito úteis aí se você quiser ter melhores resultados nas redes sociais. Então, se você quiser apertar os gatilhos certos da maneira positiva, é lógico, né? Por favor. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles aqui. Exatamente. Aí o primeiro, ele é bem conhecido. A gente, pensando em rede social, e nem vou trazer esse aspecto político, né? Que a gente tem bastante nesse mundo que está um pouco polarizado hoje, as pessoas buscam muito esse viés para tomar decisão, para julgar alguma informação, para entender algo que está sendo dito, que é o viés da confirmação. O viés da comunicação é quando a gente, por exemplo, eu tenho uma crença de que blusas de manga comprida são melhores do que blusas de manga curta. Então, eu acredito nisso. Eu, então, tenho um viés de confirmação e isso me faz ter a tendência de procurar informações ali, buscar mesmo informações ou interpretar informações que às vezes não estão dizendo isso, de forma que confirmem aquilo que eu acredito. É uma crença que eu tenho. Eu tenho uma crença de que blusa de manga comprida é melhor do que uma blusa de manga curta. Então, toda informação que eu ver, eu vou buscar confirmar este meu viés. Mesmo que eu veja algumas outras que vão contra. É por isso que é bem automático e não é tão racional, né? Então, eu posso ser bombardeada de informação que está corroborando essa minha crença, tanto quanto aquela que está destruindo aquilo que eu acredito, mas o meu viés de confirmação faz com que eu foque naquilo que já está ali pré-existente em mim, como algo que eu acredito, até ponto de a gente poder dizer, olha só, tá vendo aqui, olha só, eu disse que isso daqui é melhor do que o outro, né? E aí, para a rede social, por exemplo, a gente pode pensar, você acredita que um tipo de dieta, ela é um tipo específico de dieta, a gente tem vários tipos, um tipo de específico, ele é mais eficaz do que outro. Então, você está ali, suponhamos que você consome conteúdo de nutricionistas. Você acredita que aquela dieta, aquela nutricionista ali está oferecendo para você é a melhor em relação a outras. Então, você vai tá muito mais propenso a consumir conteúdo, por exemplo, que essa pessoa está te mostrando de que funciona, prova social que de outras pessoas dizendo que tiveram sucesso com aquela metodologia, né? Estudo que aquela outra pessoa vai poder trazer ali. Você já acredita nisso. Embora existem várias outras dietas que podem funcionar da mesma forma melhor do que aquela ou não, embora possam existir várias outras pessoas que vão falar contra aquilo ali, se eu já acredito em algo, eu tenho uma predisposição a buscar e a interpretar informações que aparecem ali na minha frente, de uma maneira que vai garantir que aquilo que eu acredito está sendo validado, mesmo que eu veja tudo ao contrário, que eu receba informação também que me diga tudo ao contrário. Na verdade, eu vou muitas vezes também buscar só informação, né? É o estudo ali, o estudo que mostra que eu quero fumar. Então, eu vou atrás de alguma informação que está dizendo que fumar não é tão ruim. E as outras eu nem presto atenção. Se a gente para pensar, a rede social como um todo, ela é construída no viés de confirmação, porque o algoritmo, justamente, ele só fica reforçando essa mesma imagem mental que eu tenho. Então, eu acredito em algo, aí eu vou ter comportamentos que vão me manter conteúdos muito parecidos com aquilo que eu já acredito chegando. Logo, eu acho que o mundo só circula em torno daquilo, vira uma bolha, né? A gente acaba criando uma bolha e acha que pra gente, até como a gente vê aquele assunto no tempo inteiro e tá muito mergulhado naquilo, que o mundo inteiro está falando sobre isso, e não é bem verdade, a gente só tá vendo um recorte da realidade, mas é o recorte com base no nosso viés de confirmação, e isso é ruim, porque acaba enfraquecendo
as discussões, né? Você acaba não tendo contato com o contraditório e isso Polariza o reflete mundo. exatamente, porque aí assim, o meu é certo, eu nem quero ouvir o outro e eu nem se eu não quiser, se eu não quiser ouvir, é só eu silenciar, porque é só eu parar de seguir, é só eu não curtir, é só eu fazer alguma coisa que eu consigo tirar aquilo ali da minha frente e pronto. Eu fico vendo só aquilo que corresponde à minha visão de mundo já existente, né? Então, as redes sociais, ela é o princípio número um de a rede social, ao invés de confirmação. Exatamente. E a gente pode pensar, e aí existe um segundo também que a gente pode trazer, que é bem forte para a rede social, que é o efeito manada, né, Fê? E aí o nome já é autoexplicativo. É efeito manada mesmo. Se tem uma manada indo para um lugar, se tem muita gente fazendo algo, eu preciso fazer também, porque aquilo ali que a maioria está fazendo, eu já tenho um julgamento de que está certo. Se está todo mundo fazendo, eu tenho que fazer também igual. As trends, né, principalmente que o TikTok aí lança, são um exemplo muito forte de efeito manada. Um faz e aí vai todo mundo lá e copiar. Nós somos seres sociais, né? Então a gente precisa da confirmação do outro ali. Eu preciso olhar para o lado e falar assim, será que eu tô agindo certo? Será que eu não tô? Então, se você e tem vários experimentos sociais que mostram isso. Que você tem ali, você chega a um grupo, as pessoas podem estão afirmando algo que é nitidamente não corresponde à realidade e a pessoa, para não se indispor com o grupo, ou até ela começa a duvidar daquilo que ela mesma está vendo. Isso chega a afetar até memória. Eu vi um experimento certa vez que era um júri fictício e ali eles viam uma filmagem e era uma pessoa que estava usando um casaco, se eu não me engano, vermelho. E aí todo mundo fala assim, não, mas a pessoa do casaco bege. Todos os atores, lógico, só tinha uma lá que não era. E aí a única pessoa real ali, no final, ela não era bege mesmo, ou seja, aquilo alterou a memória que ela tinha do que ela tinha visto, porque as pessoas estavam falando para ela que a realidade era de determinada forma. Tamanha é a força do grupo em cima do indivíduo. Então, às vezes, aí você pensa, não, imagina, isso não acontece. Foi o que aconteceu na Alemanha nazista. Uai, que começou o efeito manada ali na vida real que fez que uma das maiores atrocidades do mundo. Mas é um efeito ali onde você tem uma sociedade indo para um lado e quem discorda ou tem medo, enfim, você começa a questionar se você está certo ou se você está errado, porque tem uma maioria ali que está falando que o caminho não é aquele. Então é perigoso e nas redes sociais as tendências foi só uma amostrinha assim do que seria, né, esse viés cognitivo agindo ali na prática, mas tem muita coisa, né? Por exemplo, um post que começa com alguém detonando com alguma mensagem negativa, em tendência você vai ter outras pessoas que pensam ali de uma forma negativa também a respeito daquele assunto a se manifestarem. Sendo que se você só tivesse comentários positivos, essa pessoa ela poderia ou não comentar ou guardar para ela mesma. Ou até, às vezes, ela é incentivada pelaquilo que ela está lendo. Né? Se for como a gente disse, várias pessoas ali em sintonia, né, do mesmo caminho. Então você vê como a gente realmente é muito levado pelo que está acontecendo ao redor. E, enfim, tem que saber lidar com isso e, ao mesmo tempo, também tem que... Dá pra gente usar isso a nosso favor para ter melhores resultados também nas redes sociais, né? De uma forma positiva, é claro. Usando isso de uma maneira que não seja negativa, né, obviamente, na sua comunicação de rede social, você pode mostrar, por exemplo, o número de pessoas que já compraram o seu produto, né? Então, depoimentos, né? É tudo que mostra número. Olha, todo mundo está comprando, todo mundo está usando. Algo que mostra essa grandiosidade, que seja verdadeiro. Você nunca vai nos ouvir ensinando,
trazendo algo para você que a gente não defende que seja verdade, que seja autêntico. Então, trazendo algo que seja verdadeiro, você pode sim criar, né, trazer na sua comunicação algum aspecto que vai reforçar esse viés mesmo, que vai dar essa mensagem de, olha, tá todo mundo já comprou o ingresso, menos você, esgotou, todo mundo já comprou, menos você, compra, todo mundo foi, menos você, compra, todo mundo tá usando, menos você, né, você consegue comunicar dessa forma, trazendo verdade, sim, para talvez incentivar essa pessoa ali do outro lado a, no nível de relacionamento, como a gente gosta de trazer a etapa de jornada de compra, se casar com você, para conseguir gerar uma conversão. A gente tem medo de estar errado, né? E aí, quando você tem alguém, você tem várias pessoas, então, validando um produto, ou falando é bom, você vai entrar lá num perfil do Booking e o pessoal elogiando aquele hotel, a chance de você tomar uma decisão que não vai ser negativa, que a gente tem muito esse medo da perda, muito mais do que o desejo pelo ganho. Então, quando você tem outras pessoas atestando ali que aquilo é bom, que aquilo funciona, é um efeito manada de um jeito positivo, porque isso vai te incentivar a confiar mais, claro, desde que seja verdade. Exatamente. E aí um próximo viés a gente pode trazer que é o efeito framing, que é o enquadramento, né? Então, frame mesmo de enquadrar algo, né? De colocar ali o foco em algo, né? E aí esse viés mostra pra gente que a maneira como que a gente recebe uma informação, como aquela informação ela é apresentada, né? Como ela é enquadrada para nos ser entregue, a maneira como a gente recebe isso, dependendo de como ela é dita, de qual o foco que é colocado nela ali, faz com que a gente tome algumas decisões, né, que talvez a gente não tomaria, ou que a gente julgue de uma maneira diferente aquela mesma informação, mas a forma como ela é nos apresentada faz com que a gente tenha uma percepção diferente daquilo. Por exemplo, você tá indo de férias do Caribe, e aí você quer ir de uma ilha a outra numa embarcação que tem um certo risco. O capitão quer que você viaje com ele. Ele vai te dizer que se você entrar naquela embarcação, naquele barquinho, você tem 10% de chance de morrer, ou ele vai preferir dizer que você tem 90% de chance de chegar vivo até o final do seu trajeto? Qual que parece melhor? Ele focar na sobrevivência ou ele focar na morte? Né? O que pra gente pode ser melhor? Então, à medida como a gente vai focar 10% de chance de morrer, é muita chance, né? Mas não, 90% das embarcações chegam sem nenhum problema. Então, tudo bem, 90% chega sem nenhum problema. A informação é a mesma, mas a forma como a gente recebe pode ser que você tome uma decisão diferente do que você tomaria de uma maneira que não tenha sido apresentada aquela informação. E aí a gente tem outro viés aqui, que é um viés que esse nunca falha, e esse é bem conhecido, que é o da escassez, ou seja, a última unidade, tá acabando, últimas horas. Esse aqui o pessoal, principalmente do marketing digital, usa bastante, mas quem usa também aí, provavelmente você conhece, já deve ter visto, é a Amazon, por exemplo, que vai lá quando tem então as últimas unidades de um produto, olha, essas aqui são as últimas unidades em estoque, ou o Booking usa bastante, esse aqui é o último quarto que temos disponível na nossa plataforma, porque isso vai acelerar o seu processo de decisão. Você fala, opa, então eu tenho uma chance de perder. A gente tem, mais uma vez, tem muito mais medo daquilo que a gente pode perder do que o desejo por aquilo que a gente pode obter. Então, o negativo, ele conta muito mais para nós. Nós vamos sempre ser movidos muito mais pelo medo da perda do que pelo desejo de ganhar algo. Infelizmente é assim que funciona, não discuto evolução, não tenho nada a ver com isso aqui não fui eu que inventei, mas é assim que funciona. Então a gente sim vai ter uma urgência ali para tomar uma decisão. Então esse tipo de viés ele é muito utilizado nesses momentos. E claro, mais uma vez, desde que seja uma escassez verdadeira, não há nenhum problema de você dizer que eu tenho mais alguns horários só na minha agenda, eu tenho só mais algumas unidades deste produto, porque isso sim é inclusive bom para que a pessoa saiba depois falar, eu queria tanto e não sabia que acabou. Então, de toda forma, é um viés
que vai fazer aí que a gente tome uma decisão mais rápida também. E ele é muito usado também com outro viés, que é o efeito manada. A gente às vezes vê em algum site, até mesmo em rede social, em comunicação, né, de venda, é assim, tantas pessoas já compraram, tipo, 1.000 pessoas, 1.013 pessoas já compraram, restam apenas dois. Então você tem a validação de, opa, mais de 1.000 pessoas já compraram, e eu tenho aqui a escassez, restam só dois. Então, aí você tem ainda mais essa percepção de valor, né, daquilo que preciso comprar rápido, da urgência também, e também acaba tendo a confirmação de que se todo mundo comprou, muita gente comprou, isso daqui realmente é bom. Então, a gente dá para. É um exemplo de mistura dos dois, mas a gente mistura isso, né, Fê? A gente, ao longo do. A gente vê esses vieses misturados e muito na comunicação para que a gente consiga um resultado, desde que, mais uma vez, seja verdadeiro, né? Que traga verdade. Exato. Um outro viés que é super importante, que tem tudo a ver com o que a gente vive repetindo aqui todo episódio, atrás de episódio, que é o viés da familiaridade. Então, aquilo que já é conhecido para a gente de alguma forma, onde a gente consegue buscar no nosso repertório mental, eu já ouvi falar disso daqui, ou isso aqui é tal coisa, mas com uma modificação, com uma novidade. Então, a gente ancora muitas vezes algo que é novo, algo que a gente nunca viu antes, com algo que é familiar. Mas por que é importante? Porque a gente precisa dessa confiança. E o que mais no mundo dos negócios, pelo menos, no mundo das pessoas também, mas o que mais gera familiaridade é marca. Então, marca traz essa sensação de que eu já conheço isso. E aí, se você trabalha sua marca pessoal também. Então, esta pessoa eu conheço, ela é confiável, já trabalhei com ela, foi fulano que me indicou. Então, você já vem com uma vantagem aí. E por isso que a gente fala que é tão importante se construir marca, porque a marca, entre outras muitas coisas, além de te diferenciar no mercado, além de trazer aí um posicionamento que vai fazer com que você não sofra com a concorrência, ela traz esse elemento da confiabilidade, né, da confiança. Então, por quê? Porque ela é familiar. Por que as pessoas consomem Coca-Cola? Elas chegam lá no mercado e elas vão direto na Coca-Cola? Porque elas conhecem. Algumas vão preferir Pepsi, enfim. Aí você tem outros elementos em ação. Mas entre você chegar na hora de decidir por dois produtos, um que você não conhece e outro que você conhece, e os dois têm o mesmo preço, você vai escolher aquele que tem uma marca ali que alguém já te indicou ou que você mesmo já usou, porque isso mais uma vez, é um atalho. Então, se eu conheço, é seguro. E eu, mais uma vez, eu tenho medo de perder, então eu vou naquilo que vai me trazer mais segurança. A gente busca isso o tempo inteiro. Então, esses são só alguns dos vieses, né? A gente poderia ficar falando até amanhã, tem muita coisa. A gente vai fazer, a gente promete aqui. Tem alguns assuntos que estão na lista aí que a gente tá trazendo mais pro fim do ano, porque tem muita coisa, mas esse vai entrar, porque realmente, quanto mais a gente entende do nosso funcionamento, de como funciona a nossa mente, como funcionam nossas escolhas, como a gente entende o mundo, mais a gente consegue também trazer soluções melhores, criar marcas melhores, criar produtos melhores. Então, a gente vai trazer um pouquinho mais sobre esse assunto, mas em linhas gerais, já sabendo isso daqui, já dá para fazer bastante coisa aí de melhorias nas suas redes sociais. Então, esses aqui são os mais importantes para o momento. Exatamente. Mas a gente trouxe os principais vieses, mas a gente ainda tem ciência para compartilhar com vocês aqui. A gente pode pensando em marca, né, trazendo essa questão da familiaridade. Então, marca funciona em rede social, ponto. Eu e a Fê, a gente sempre fala isso, que ao longo desses nossos 10 anos de marketing digital, né, de comunicação digital, trabalhando para a internet, nesse contexto de internet, o que a gente vê que realmente negócios que obtêm sucesso se comunicando para a internet e outros que não, são negócios que estão apoiados em marca. E aí, trazendo aspectos de marca, a gente não pode falar de marca sem falar de semiótica.
E sem falar de semiótica também em contexto de psicologia das cores, né, Fê? E aí, semiótica, eu não sei se para você está familiarizado com esse termo, mas semiótica, ele é o estudo dos signos e dos símbolos que são usados, que existem no mundo, na verdade. Mas a gente pode usar estes signos e esses símbolos para gerar significado para a nossa comunicação de rede social. Nesse contexto de marca, semiótica, né, teorias da semiótica, elas são usadas para criar e para comunicar significado daquilo que a gente faz, significados da nossa marca, que vai muito além daquilo que eu estou mostrando ou do que eu estou falando. Então, como que eu uso símbolo, como que eu uso cor, como que eu uso narrativa, como que eu uso mensagens que vão comunicar aquilo que eu quero que a minha marca comunique, que vão gerar esse símbolo ali na cabeça da pessoa sobre a minha marca, né? Aquele significado na cabeça da pessoa sobre a minha marca, muito mais do que simplesmente eu estou falando do que eu estou mostrando para ela. E aí a semiótica nos ajuda a pensar isso, né? A gente consegue entender como uma cor pode influenciar um comportamento, como uma cor pode influenciar uma visão, uma imagem também pode influenciar a forma como uma imagem é vista, e até emoji também. Então, se você está um texto de uma legenda, dependendo da forma como você escreve, dos emojis que você escreve, que você coloca ali, isso pode mudar a percepção daquilo que você está trazendo dentro do seu texto nesse contexto, né? Principalmente nesse contexto de rede social, é dito além daquilo que a gente quer fazer explícito, do que a gente quer dizer explicitamente, do que a gente quer mostrar explicitamente. Existem muitos símbolos, existem muitos signos ali permeando tudo, e isso tudo faz com que a gente tenha uma ideia específica de uma marca num contexto de branding. São as famosas mensagens subliminares, né, que não é lenda urbana, enfim, é usada assim na propaganda, todo tipo de comunicação, cinema também. Por exemplo, algo muito. O cinema faz isso muito bem, né? Às vezes você tem lá uma inserção de produto que o produto simplesmente está na cena, ninguém está falando sobre ele nem está, às vezes, em primeiro plano, mas ele está lá. E você está. Melhor ainda, aconteceu, é um exemplo bem recente das Olimpíadas. A gente teve, se você assistiu algum pódio em alguma premiação em algum momento, você deve ter visto que os atletas, eles toda vez pegavam um celular da Samsung, que é um celular que dobra, né, é um modelo novo, e tiravam uma selfie. Aquilo ali é uma mensagem, de certa forma, subliminar. Ninguém está falando, compre o celular da Samsung. Mas o que a Samsung está fazendo? Associando o seu novo produto àquele momento especial, que é o momento de superação, de vitória, de conquista. Isso não é à toa, é uma associação claramente decidida pela marca e, claro, tem a visibilidade ali de estar naquele momento, né, ali onde está todo mundo olhando, e também está visível o produto. Mas tem essa associação simbólica que tem tudo a ver aqui com o que a gente está falando de semiótica, do visual, porque está falando com uma parte da nossa mente que está registrando tudo. A nossa mente, ela registra todos os estímulos que a gente recebe ao longo do dia. Racionalmente, a gente não consegue processar todos eles, mas eles estão lá no nosso subconsciente. E estando no nosso subconsciente, eles estão afetando, sim, a maneira como a gente vai decidir depois. A gente só não está ciente disso, mas que é registrado, registra tudo. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de música que consome, de informação, porque tudo vai parar aqui e depois dá o resultado disso. Então, enfim, é só um exemplo aí das Olimpíadas, mas a gente tem isso ao redor, no nosso cotidiano o tempo inteiro. Nós estamos sendo bombardeados o tempo inteiro. As marcas sabem muito bem disso, é lógico.
É algo que a gente também diz bastante aqui você nos acompanha aqui no podcast, tudo está comunicando, então tudo vai comunicar alguma coisa. Sei lá, o meu cabelo vai comunicar alguma coisa para você. O blazer que a Fê tá usando vai comunicar alguma coisa para você, né? A forma como a gente fala, as cores que a gente usa ali dentro da nossa rede social ou não, né? Tudo vai comunicar alguma coisa. E para a marca, vai funcionar da mesma forma, que também a gente está sempre trazendo aqui no podcast. Quer você queira ou não, quer você construa marca ou não tenha um trabalho de construção de marca, o que você faz vai ter vai gerar um significado na cabeça das pessoas. Então, isso seja intencional, você colocou um esforço ali para direcionar essa imagem que você quer criar, ou você não está fazendo absolutamente nada. Tudo é marca. A sua marca está sendo construída da mesma forma. Uma que você, de acordo com o que você quer, outra que pode ser completamente o oposto daquilo que você está buscando, né? Então tá tudo comunicando, tudo está dizendo algo, tudo é carregado de significado, tudo tem um significado, que vai depender. Esse assunto de semiótica também a gente pode trazer num podcast, né, Fê, específico. Tudo, obviamente, vai depender do nosso repertório, né, de vida, de cultura, vai depender de contexto, o mesmo símbolo ali em contextos diferentes, em culturas diferentes, momentos diferentes, vai ter um significado diferente. Então, de pessoa para pessoa também vai depender bastante, mas tudo está comunicando. E aí, em rede social, a gente precisa pensar, ter esse controle do que a gente está, da forma como a gente está comunicando, porque tudo é comunicação. Eu posso comunicar confiança, ou eu posso comunicar desrespeito, eu posso comunicar credibilidade, ou eu posso comunicar molecagem, entendeu? Que a minha empresa é séria, o que não vale a pena você gastar aqui o seu dinheiro com o que eu faço, procure um concorrente, tudo está comunicando. E aí entender por que disso, né? E como que você usa isso para comunicar, para reforçar aquela sua mensagem de marca é muito importante em rede social. E às vezes a gente nem consegue dizer assim, por que eu gosto disso e não gosto daquilo? Mas é justamente esse efeito em ação. Assim como as cores também. As cores têm também um efeito sobre o nosso humor. Tem vários estudos a respeito disso. A gente também vai trazer um episódio só para falar de psicologia das cores, porque vai ter gente que fala, é balela. É balela? Então tá bom, faz o seguinte, entra aí num ambiente pintado de vermelho, todas as paredes, o teto e o chão. E depois fica lá uns 20 minutos, depois conta o que você sentiu lá dentro, pra você ver se é balela ou não é. Se você vai sentir de repente calor, uma certa irritação. Faz o teste. Eu sei que vai ser difícil aí você achar, mas faça o teste com qualquer cor que você queira e depois anota a sensação para você ver se ela não influencia ou não. É claro que influencia. Assim como você tem ambientes muito cinzas, isso pode propiciar a depressão. Então, sim, a gente é afetado por absolutamente tudo. Mais uma vez, nosso cérebro está lá registrando. A gente pode não saber, a gente pode nunca reconhecer isso de uma forma racional, de uma forma consciente, mas tá. E esse é o nosso cérebro mais primitivo. Então ele opera muito mais do que o neocórtex, que é uma estrutura mais nova, né? Por isso que nós somos muito mais emocionais, muito mais. Infelizmente, às vezes a gente é até um pouco refém do nosso inconsciente, por isso que a gente tem que cuidar dele, mas essa que é a verdade. E é isso. Então, marca, por que a gente bate tanto na tecla da marca? Porque não só do que a gente falou da familiaridade, da confiabilidade, mas também porque a marca ela é detentora dessa identidade, desse significado que muitas vezes ele não é explícito. Ele tá lá, a pessoa tá tendo uma percepção a respeito de um produto ou serviço por causa dessa imagem de marca que está associada a ele, seja a marca do produto em si, seja a marca de um influenciador que está indicando aquele produto, seja de uma pessoa que da sua confiança que indicou aquele produto para você e está transferindo a marca dela para aquilo. Então, de qualquer forma, tudo tem significado. E por que não a gente controlar a construção desse significado máximo que a gente consegue a partir da marca, que é o que a gente faz aqui no Me Chama de Marketing. A gente tem a parte, né, nós somos uma agência, trabalhamos aí com o que a gente chama de social branding, porque a gente usa as redes sociais, a gente
para comunicar marcas, ou seja, a gente constrói marcas e traz essa marca para a rede social para que ela consiga trabalhar aí essa parte não perceptível e, claro, né, mesclando a comunicação, que é uma comunicação essa que é um pouco mais sutil, com a comunicação que é mais direta, porque a gente tem que falar com os dois hemisférios ali o tempo inteiro, mas que para isso transformar, né, as empresas em realmente marcas que vendem. Então o objetivo é vender no final. E como que a gente faz isso? A gente faz isso através de criação de marcas porque funciona. Então a gente trouxe aí, só recapitulando, a gente trouxe 3 elementos, né, para falar do que faz, do que mexe ali na ciência das redes sociais. Então é o algoritmo, que é a parte matemática da rede social, muito influenciada pelo comportamento humano, que a gente trouxe um pouquinho ali, alguns vieses que são bem influentes dentro das redes sociais, dentro da forma como nós nos comportamos nas redes sociais e que influencia no sucesso ou no fracasso de determinados conteúdos. E por fim a gente falou de marca, como a marca é um elemento importante que traz todo esse significado, esse simbolismo por trás dela, trazendo uma forma de influenciar o como a pessoa está enxergando um conteúdo, um produto, um serviço, ou até mesmo uma marca pessoal. E juntando tudo isso, você fala assim, tá bom, mas na prática, como é que isso daí é usado na prática? Eu não sei se você conhece, talvez você deve conhecer, porque é um negócio que está bem alto, o assunto está bem alto, né, Van? Que Muito. é o fenômeno do copo Stanley. Que sim, vamos. À primeira vista, você olha para isso e você fala: acho que a humanidade deu Acho que tem algum problema. Eu acho que tem algum problema acontecendo aqui. É para quase um culto. Mas tem uma explicação. Não, mas tem uma explicação. Não, obviamente tem. E tem rede social no meio. Tem tudo isso aqui que a gente trouxe hoje. Explica muito do que está acontecendo com esse fenômeno, para vocês verem que é a ciência aplicada na prática aqui. Para quem não conhece, difícil a essa altura, mas vamos lá, são esses copos, principalmente os copos, eles têm garrafas também, mas copos térmicos. É uma empresa que existe aí há mais de 100 anos, já está no mercado há muito tempo e não tinha todo esse sucesso em torno dela. Então faz o quê? Cerca de 2, 3 anos que eles começaram a virar uma febre, principalmente nos Estados Unidos. E eles começaram a virar uma febre, assim, um nível quase que uma seita de copos. É um negócio muito impressionante. As pessoas, elas colecionam, virou objeto de colecionador. Algumas pessoas constroem espaços dentro da casa delas para exibir a coleção de copos Stanley que elas têm, de várias cores, de várias edições limitadas. Então, assim, virou realmente uma loucura. O pessoal faz fila, madruga, vira à noite para ir comprar uma edição limitada de um copo Stanley. Um negócio, assim, realmente impressionante. E aí agora a gente vai entender como é que isso aconteceu. Como é que uma marca ali que era relativamente normal, né? Tinha uma demanda normal. Ela, inclusive, foi criada originalmente para atender um público masculino, público que trabalhava ali na parte de construção, ou o pessoal que gosta muito de fazer esportes ao ar livre, acampar, e precisa ter um objeto que mantém ali o líquido na mesma temperatura durante muito tempo. Então, como é que eles foram dessa marca até então normal, sem nenhum hype em torno dela, para algo que realmente assim, virou um copo térmico, virou um objeto que é um símbolo de status. Que as pessoas, às vezes, elas compram, elas têm um de cada cor, elas usam para combinar com a roupa que elas vão vestir no dia, tem acessórios para os copos. É sério. É muita loucura. Se você quer saber assim, que você quer ver, dá uma pesquisadinha aí. Só coloca copo Stanley e vai começar a aparecer uns acessórios, muitas cores. Mas como que isso aconteceu? Então vamos lá. Então, o primeiro elemento que fez com que essa marca saísse aí do
quase do anonimato pro sucesso estrondoso que ela tá tendo nesse momento. Teve um blog lá que já era um blog famoso e influente, e eles fizeram um artigo recomendando as garrafas da Stanley. Eles, e colocando ali como um elemento, vendendo a ideia de que a garrafa era algo muito legal para se ter. Então, eles já criaram uma demanda inicial aí com esse artigo. Então, a gente tem alguém muito influente, ou seja, a influência, a gente inclusive tem episódio falando de marketing de influência, um influenciador pode realmente virar a chave do sucesso de uma marca. É nesse nível de poder, assim, você realmente pode tanto detonar quanto você pode edificar. Nesse caso, começou aí e depois foi se espalhando pelo Instagram e pelo TikTok. Então, vários outros influencers começaram a comprar os copos e fazer tudo que a gente acabou de apresentar aqui, de esse é o meu copo Stanley, eu vou sair assim, tira foto com o copo Stanley. A Stanley, nada boba, percebeu o que estava acontecendo, inclusive isso começou a acontecer muito mais dentro do público feminino, ou seja, já teve uma mudança aí muito significativa de público nesse meio do caminho, e eles que não são bobos começaram a aumentar o leque de opções, então fazer copos de diversas cores, criar edições limitadas, né, edição de Dia dos Namorados, edição em collab com marcas famosas como Starbucks, e isso só foi aumentando, jogando mais fogo ali, né, mais combustível na fogueira, fazendo com que as pessoas cada vez mais considerassem esses copos como símbolo de status, a ponto de aí faz vídeo mostrando aquela. Antigamente o pessoal fazia vídeo mostrando closet, né? Cheio de roupa, de sapato, né? Era sapato, coleção de sapato. Hoje você tem coleção de copo Stanley, olha que loucura. Bom, daqui a pouco vai ser outra moda, mas de qualquer forma. Aí a gente vê o efeito manada em ação, claramente, que a gente acabou de falar. Então, alguém influente vai lá e fala: isso aqui é muito legal, você tem que fazer. Aí o pessoal começa a falar assim: o fulano falou que é legal, nossa, eu quero ser legal igual a ele. Então, vai se associando a um estilo de vida. Então, eu olho para aquilo e falo assim: eu queria ter aquele estilo de vida. O copo que custa $45, eu consigo comprar. Ele é acessível. Então, ele vira um objeto de status, inclusive, acessível. E aí começa-se o efeito manada. Então, quanto mais pessoas falam que aquilo é legal, mais outras pessoas vão querendo também fazer parte, né, daquele, do que está acontecendo para não ficar de fora. Inclusive, até estava falando com a Van aqui no off, que ontem eu vi um vídeo falando sobre esse fenômeno, e uma coisa que chamou muita atenção, e de uma forma preocupante, inclusive, é como as crianças estão levando isso a sério como um símbolo de pertencimento a um grupo. Então, a criança que não tem um copo Stanley, ela sei lá, tem um copo genérico para beber água, que faz a mesma função, mas não é Stanley, ela é discriminada pelos colegas. Assim, aí o vídeo mostra, inclusive, imagens de crianças chorando de emoção quando abrem o presente de Natal ou de aniversário e vê que é um copo Stanley dentro. Criança. Gente, um copo é beber água. E isso num contexto escolar americano, né? Que a gente sabe que em relação a bullying é muito mais problemático. É realmente muito, é um problema social americano do que aqui no Brasil, né? Que a gente obviamente tem, mas lá é algo muito acentuado, assim, muito perturbador para as crianças mesmo que tentam de toda forma pertencer aos grupinhos, né, ser uma cookie. Exato. E aí, se você não tem, você é automaticamente excluído, você é visto como menor, porque você não tem este que virou um símbolo de status, inclusive, então, entre as crianças, não é só entre os adultos aqui, né? A gente tá falando de algo bem mais. Enfim, aí outro elemento também que a gente viu aqui de viés é o da escassez. Então, quando você cria uma edição limitada, você gera
esses fenômenos aí das pessoas passarem a noite e se estapearem na loja, real, assim, de sair correndo e nem se ligar se derrubou alguém, aquela coisa horrorosa, para comprar um copo. Literalmente é isso. Mas, mais uma vez, é o viés ali funcionando muito claramente, né? Usando aí, ó, já juntamos redes sociais, aí juntamos influência, juntamos algoritmo aqui nas redes sociais, juntamos alguns vieses que já se juntam aqui ao que já está acontecendo e faz com que a coisa fique ainda maior. E uma marca atenta, né, Fê? E uma marca Lembra do caso que teve do carro que pegou fogo? Do carro de uma pessoa que pegou fogo, e aí ela tirou foto de uma mulher, né? E ela tira foto, o carro todo destruído, e a garrafa ali, Stanley, em perfeito estado, né? E aí ela posta aquilo, a marca atenta a tudo isso, porque obviamente também não foi, foi um fator de momento certo, pessoas certas e outras que compraram a ideia e os vieses, né? E semiótica, assim, do que aquilo simboliza, né? O que o copo tem de símbolo, o que ele traz. Façam que as pessoas sejam percebidas ao terem aquilo, ao colecionarem, ao viverem loucas para pertencer ao grupinho de gente que tem copos Stanley. Mas a marca está atenta a isso. E aí, nesse caso, por exemplo, essa pessoa, uma pessoa comum, nem era uma influencer, se não me engano, o carro dela pegou fogo, ela filma ali o carro todo destruído, a garrafa intacta, a marca vem e com gelo dentro. Novo. Congelo dentro, exatamente. A marca dá um carro novo para essa pessoa, então olha só como é que ela também amplificou aquela mensagem. E aí ela traz esse aspecto de durabilidade, de característica mesmo, de qualidade do produto, né? Ela promete manter o seu líquido ali dentro. Ela provou todas as promessas de marca e mostrou todos os benefícios. Ela prova aquilo ali, aproveita algo que já foi entregue na rede social de bandeja, só uma marca muito ruim, acho que não ia saber aproveitar, surfar essa onda, mas ela se provou atenta, se provou também que você pode ter todos esses fatores, mas se você não souber o que você está fazendo, você vai perder essa oportunidade. Eles mostraram que eles sabiam muito bem aproveitar o hype mesmo, aproveitar o que estava acontecendo e potencializar isso para a sua marca, né? E aqui no Brasil, né, Fê, a gente não tem ainda essa loucura, tomara que a gente não tenha essa loucura ainda dos Estados Unidos, mas a gente tem pirataria, né, de copo Stanley. Gente, tem até aqui perto do zoológico de BH, às vezes eu passo de carro ali e tem um carro, assim, aqueles carros que vende morango, que vende jabuticaba no final do ano, que vende copo Stanley falsificado, entendeu? Assim, no porta-mala do carro, o cara tá vendendo ali. Né, o trabalho dele, óbvio, ele tá vendendo, mas eu digo assim, movimenta, né? Movimenta a economia. Eu tava contando pra Fê, às vezes eu vejo ali no meu Instagram uma pessoa que tá embalada, ela tá tirando foto com o copo dela ali, sempre com o mesmo copo, aí vai em outra, tá em outro lugar, foto com o copo, tá em outro lugar, foto com o copo. Beleza, se o copo é ótimo para você tomar sua cerveja, excelente, mas todas as fotos você tem que estar segurando o seu mesmo copo, sabe? Que coisa, o que isso quer comunicar, né? O que essa pessoa quer comunicar? De que forma ela está se identificando com essa marca para compartilhar isso em rede social, né? E se sentir de que forma a respeito daquilo. Então, realmente é um fenômeno que, assim, tudo se alinhou para que acontecesse, mas existe uma explicação muito fácil da gente seguir ali, logicamente, para a gente conseguir explicar do porquê do fenômeno. Exato. Não, e como a Stanley tem outras marcas também que viraram fenômenos por causa das redes sociais. A gente também, mais um episódio que a gente pode falar só sobre isso. Marcas podem ser muito potencializadas por causa das redes sociais, da influência, como a gente viu aqui, que foi o caso da Stanley,
como você disse, não teria dado certo se ela não fosse uma marca extremamente atenta, que entendeu a mudança de necessidade ali, porque mudou o público, mudou a necessidade, e eles foram rápidos em atender essas novas necessidades e fomentar isso cada vez mais, né? E aí viraram realmente esse fenômeno. Então nunca é um elemento só que vai bombar. Se fosse só um influenciador divulgando, poderia ter um pico aí de vendas por um tempo e depois cair. Mas não, eles realmente estão conseguindo manter, já elevaram a marca para um outro patamar, que dificilmente, por mais que esse hype passe, e ele vai passar em algum momento, a marca ela não vai retroceder, ela se tornou muito mais conhecida por isso. Então, assim como E o produto é bom, né, Fê? produto é Outro bom. ponto que a gente também Produto é sempre bom. a gente traz, muito né? importante. O produto precisa ser bom, realmente Ele cumpre o que promete, porque senão, exato. Senão não seria. Nenhum esforço vai fazer milagre. Sim, aí vira aquele fogo de palha, né? Que logo apaga, assim. Não, de fato, tem um bom produto também que está entregando ali. Mas também não adiantaria só ter um bom produto. Eles tiveram esse bom produto por quase 100 anos e não viraram esse fenômeno. Então, a gente tem vários elementos. Neste caso aqui, foi um pouco ao acaso. Eles não conduziram a coisa dessa maneira. Mas dá para... Tem uma explicação lógica. Tem uma explicação e é replicável. Dá para fazer algo parecido, talvez não na mesma grandiosidade, mas que é isso que a gente quis mostrar para vocês aqui hoje, que você sabendo trabalhar as redes sociais, trabalhar a sua marca, entender o que faz as coisas acontecerem, qual que é o princípio por trás de um algoritmo, qual que é o princípio por trás do comportamento das pessoas dentro das redes sociais, qual que é a importância da marca, daquilo que não está sendo explicitamente dito, mas que está comunicando, como é que isso tudo se une para criar uma empresa de sucesso. Então, a gente quis trazer aqui hoje e, como todas as outras quintas-feiras aqui, estamos trazendo esse tipo de assunto aí para quem quer construir marca, quem quer realmente ter um negócio de sucesso. E encerramos o episódio de hoje, né, Vam? Encerramos o episódio de hoje. Nós nos vemos na próxima quinta, mas essa não precisa ser uma despedida e você não precisa nos esperar até na próxima quinta. Você pode nos seguir no nosso Instagram, @me-chama-de-mkt. Você pode conversar com a gente no LinkedIn, Vanessa Alckmin e Fernanda Del Giudice. Você pode nos ouvir outros podcasts, os próximos podcasts também, pelo Spotify, se você preferir. E a gente também está no TikTok, @me-chama-de-mkt. Então, nós te aguardamos aqui no próximo episódio, mas não precisa esperar até lá, né, Fê? Pode nos encontrar no meio desse caminho em outra rede social também. Tem muito conteúdo em todas elas. Então, até a próxima quinta-feira. Até a próxima.